Boa tarde a todos. Estão todos bem? Nessa tarde friorenta, né? Nós estamos aqui todos encolhidos, aqui encapotados. A página escolhida para a nossa harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 113, está em João 12, 11. Não te esqueças, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma, voltada para o Cristo, quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno das suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te que os teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação que te rodeia. E assim, mais uma vez, embalados, que fomos por estas palavras enobrecidas de Emmanuel, através do nosso companheiro Chico, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, rogando ao Senhor da vida que nos ampare em mais uma tarde de estudos do Livro dos Espíritos e que Jesus esteja perene e presente em nosso meio doméstico, de trabalho, em nossas casas, envolvendo-nos com seu amor profundo e eterno. E também agradecemos a companhia dos nossos amigos espirituais que nos amparam e nos acompanham diuturnamente. E assim, Jesus, mais uma vez, se conosco e pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tati? Hoje vai ser o estudo participativo. Eu vou ler a pergunta e aí a gente vai conversar sobre ela. A gente parou na questão 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos-lo constantemente. Aí tem a 35A e B. Eu vou ler, já ler primeiro separado. Esse estudo eu já fiz. A pergunta que nós paramos é a 147, o materialismo. Todo o meu estudo foi da 132 até 146. Ué. Foi feito semana passada.
Então, eu vou começar o materialismo, isso? Materialismo. 147? 147, isso aí. Valeu, Zé. Obrigado, Zé. Então, de novo, vamos lá. Pergunta, como nós começamos. Eu tinha anotado errado, então. Eu tinha anotado anterior, a 135, a última. Eu acompanhei o raciocínio da Raquel, fui lá no YouTube, eu nem verifiquei a agenda, eu fui direto no YouTube e vi a última publicação do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Materialismo. Pô, é verdade, porque ele ainda falou, vai sobrar o materialismo para Camila, eu lembro essa frase dele. 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? E a resposta dos espíritos foi: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Aí agora eu jogo para vocês começarem a falar. Lembrei de uma frase, né, dita assim que estava começando o espiritismo. Estou falando lá dos anos 80, por aí. E a pessoa falou assim, sabe por quê que acontece isso? Porque os cientistas nunca encontraram a alma dentro do corpo. Eles sempre vão naquele pensamento que se existe alma, nós temos que encontrar alguma coisa, algum vestígio, né? E depois de muito tempo, já no final da década de 90, eu vi uma experiência, né, que foi acordada com a pessoa, que ela ia desencarnar, não tinha jeito. E aí colocaram sobre uma balança aquele corpo, né, e assim que desencarnou, imediatamente após, o corpo ficou 15 gramas mais leve. Então, essa experiência foi repetida com várias pessoas ao mesmo tempo. Até alguns contestaram dizendo que não, que aquilo era o ar. Não, mas aí havia algo mais, até alguns botaram sensores na narina, aquilo tudo, para ver se era ar saindo e tal, não era. Então, o que a ciência sabe hoje é que o ato de morrer, ele deixa teu corpo mais leve de 10 a 20 gramas. E isso é compatível com o fluido, com uma coisa não tangível ainda. Mas eu não esqueço nunca disso. Os cientistas são materialistas os fisiologistas, porque eles nunca encontraram a alma dentro do corpo. É interessante esse pensamento. Nada, só eu? Não, eu estou aqui pensando no que você acabou de falar. É muito interessante mesmo. E também estava pensando numa coisa que eu não sei se é besteira o que eu vou falar. Mas eu pensei numa coisa muito doida, assim, que a gente está vivendo um momento onde a ciência é muito discutida, né? E eles, como se eles estivessem passando aquilo que a gente passa, porque a gente quer mostrar as coisas, igual você acabou de falar, e como eles não acreditam na existência da alma, eles não conseguiam entender a espiritualidade. E, de uma certa forma, é isso que está acontecendo agora no momento. Eu fiz essa ligação agora, quando você falou isso, não sei se tem sentido o que eu estou falando. É como se agora eles estivessem passando isso que a gente passa, que a gente estuda, sabe aquilo ali e quer mostrar e ninguém acredita. Então, eles ficam batendo a tecla no nada, tipo, o que você mais se ouve hoje, acredita na ciência, né? Que é mais ou menos o que o espiritismo passa muito, né? Que ninguém acredita, né? Exato. A melhor resposta para isso tá bom, olha só. E eu falo, já conversando com um ateu, eu falei isso, né? Não tem problema. Se você não acredita em Deus, não há problema nenhum. Deus não vai deixar de existir porque você não acredita. Então, só você falar assim, olha, tudo bem, cara, mas você consegue provar o contrário, que não existe? Está mais próximo eu a provar que existe do que você, que não acredita, dizer que não existe. E vai por aí fora. Porque nós não temos palavras, não temos ciência e não temos os pensamentos suficientes para provar isso. E se é assim, é porque não é hora ainda. E Zé, uma coisa engraçada é que aconteceu essa semana comigo.
O meu irmão, ele é uma pessoa assim, ele disse que não acredita, não sei o quê. Aí ele estava num dia difícil e ele falou assim, chegou no final do dia, ele falou, não chega perto de mim não, que eu acho que eu estou carregado. Tudo que eu ponho a mão de eletrônico não funciona, não sei o quê, acho que as minhas energias não estão boas. Eu falei, ué, moço, mas você não falou que não acreditava em nada? Como que agora as suas energias estão? É bem por aí. No Minha final... mãe é católica. Minha mãe é católica. Fala assim, pô, na outra encarnação não devo ter sido coisa boa. E ela fala assim, mas não, quer dizer, não tem lógica rejeitar, né? Parece ser uma coisa natural, né? A gente imaginar, pô, não deve ter sido coisa boa para estar vivendo essa vida de agora. Muita gente fala assim, mas o outro também amigo ateu perguntando, vem cá, por que, se esse Deus é tão bom, por que ele não fez logo a gente perfeito, né? E eu não soube responder na época, isso faz muito tempo. Depois, quando encontrei com ele de novo, pô, consegui a resposta para aquela outra pergunta. Se Deus quisesse a gente perfeito, nós seríamos igual a ele deixaria de ser um Deus. Né? Então, teríamos vários deuses. Então, por isso que a gente não pode de perfeito. É uma coisa lógica, né? Mas essa história aí não tem problema. Deus não vai se aborrecer contigo e não vai deixar de existir porque você não acredita. Então, a gente pode espalhar isso para qualquer coisa. Né? É verdade. Posso contribuir? Claro, Lu. Só que a gente vai beber um pouquinho em Miramês. Ok? Vamos lá, é só uma leitura corrida para a gente ilustrar um pouco mais a resposta dos espíritos que deram a Kardec. Aqui, Miramês, através do João Nunes, ele fala sobre a dualidade, a questão 147, essa mesma que nós estamos estudando agora, no Livro dos Espíritos. Ele nos traz as seguintes informações. Existem dois polos que não se tocam na visão humana, que desconhece a vida do espírito. Falta ao moralismo sentidos que registram a existência do espírito. O homem materialista vive e se preocupa somente com a vida física, mesmo que em sua mente surjam alguns pensamentos como avisos de que a vida continua depois do túmulo. Ele passa para o esquecimento essas ideias pelo medo ou orgulho, vaidade ou desinteresse, sem se conscientizar da sublime verdade de que ninguém morre, que a vida continua em todos os rumos da criação de Deus. A dualidade, ou seja, o materialismo e o aspecto espiritual também do ser, é uma norma de segurança universal. E aí continua o João, com o Miramês. Para que a vida física para que a vida física se negamos a vida do espírito? Concitamos aos materialistas a se aprofundarem nas pesquisas, que o Zé acabou de colocar ainda há pouco, né, aquele experimento que ele acompanhou, né, do peso do espírito. De fato, eu também soube disso, achei muito interessante, são miligramas, né, Zé? A diferença do moribundo, né, para o corpo inerte já, sem a presença do espírito ali. Nos estudos espiritualistas, como que batendo as portas da sabedoria para que, ao serem abertas, encontrem um reino fabuloso de conhecimento sobre a sobrevivência da alma. Conhece-te a ti mesmo, recomenda o grande filósofo. Para conhecermos a nós mesmos, necessário se faz aprofundarmos-nos em todas as ciências, principalmente na ciência da vida, naquilo que se encontra por detrás do visível. Os próprios sábios modernos já constataram que o que não se vê é o mais real. É interessante, né? Tem uma passagem do Cristo que diz que feliz do homem que acredita naquilo que não vê, pois que dele será o reino dos céus. Para a gente fechar, a existência de Deus e de todos os espíritos criados por ele se evidencia para quem a quer ver e principalmente sentir em todos os fenômenos da natureza. Aí tem a questão da observação, né? Do que está no nosso entorno, sobretudo na natureza. Não só a natureza propriamente dita, a questão ambiental, mas como também da natureza humana, né? A observação que nós deveríamos fazer com relação ao comportamento do ser humano também. E aí a gente vai ver que Deus também se manifesta através do próprio homem. Não pode existir a matéria sem o espírito, e nem o espírito sem a matéria. A dualidade se completa para a glória da vida imortal. De onde sai o espírito?
Certamente que respondemos, de Deus. De onde saiu a matéria? A resposta deve ser a mesma, de Deus também. Portanto, somos todos irmãos e desse princípio deve nascer o respeito e, nas mesmas linhas, o amor. Certamente, somente o tempo pode abrir-nos os olhos no sentido de conhecermos a verdade, aquela força que liberta todas as almas, fazendo-as sentir, ao verbo novamente, sentir, no céu da consciência, a vida de Deus. Aqui nós vamos descompartilhar. Só um minutinho, gente. A telinha desceu aqui. O que vocês acharam? Ficou interessante? Muito. Complementou, né, Raquel? Complementa muito bem. Uhum. Ótimo. Abre o microfone. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa Isso tarde. traz uma nova dinâmica nas respostas dadas pelos espíritos a Kardec, né? No sentido do seguinte, que por mais que a vida real seja a vida espiritual e não a material, é nesta dimensão, entendo, eu estou dividindo, mas eu não gosto de dividir assim o conceito. Mas, didaticamente, eu estou dividindo como aqui fosse matéria e lá não fosse, tá? Mas lá é matéria, né? O mundo espiritual é uma matéria, só que é uma matéria diferente, que vibra numa dimensão diferente, numa frequência diferente, né? Mais didaticamente, vamos separar, né? Mas não podemos nos esquecer jamais que o mundo espiritual, em suas infinitas possibilidades e vibrações, é um tipo de matéria, né? E aí, o interessante é que para a evolução do espírito, esta vida aqui, nesta dimensão, ela é necessária. É necessária por vários motivos, né? Por diversos motivos. Eu acho que um dos grandes motivos que a vida material nesta dimensão é necessária é justamente porque o espírito, ele esquece, ele não consegue armazenar, ele não consegue lembrar, ele não consegue usar completamente, né, todas as informações que ele possui como ser, né? Por que ele não consegue? Ora, porque a matéria do mundo astral, sendo diferente desta matéria, desta dimensão, ela não consegue, né, nessa dimensão, captar, né, não consegue vibrar, não consegue pegar todas as possíveis informações que o espírito constituído desta matéria mais flexível, mais diferenciada do que esta, traz. Isso é muito interessante. Por isso que a gente não consegue, por isso que a gente consegue entender, por exemplo, né, quando nós não conseguimos lembrar de encarnações passadas. Não conseguimos, porque esta nossa matéria que forma neurônios, que forma sinapse, que forma nosso cérebro, ela não consegue abarcar todas as informações, né, do espírito que é feito de uma outra matéria, né? Então, essa necessidade da encarnação e da reencarnação passa também, né, passa também por essa restrição física, por essa restrição energética, né? Porque uma vez encarnado, você tem uma restrição energética, você tem uma restrição vibracional, né? Que limita, em muitos dos casos, a identificação do outro ser, né? As memórias pregressas, passadas, as qualidades por completos sejam explícitas de tal forma, enfim, há certos empecilhos para o espírito desenvolver, lembrar, assimilar, captar, né? Porque isso também, essas limitações e o desenvolvimento, né,
para passar por essas limitações faz parte imprescindível do processo da evolução do espírito. Estou escutando um grilo aí, tá? A gente está raciocinando tudo isso que você veio complementar, o Luciano, tudo para a gente que está estudando, é muita informação. Não, eu não, Miramês. O NAP é por Não, conta dele você mesmo. contribuiu com o Miramês, eu estou falando. E interessante que o NAP, numa linha de raciocínio fluida, ele acabou respondendo a questão seguinte. Aham. Não é, Raquel? Pô, não, dando spoiler não vale, hein? Fica quieto Oi, aí. Leonardo. Não. É bom, pode adiantar. Vamos a um Só botar 48. só um pouquinho, se eu botar só um pouquinho mais de fogo nessa fogueira, que eu acho legal, né? Quando a gente gera dúvida e gera curiosidade, nesses vários anos que eu lido com esse tipo de coisa, que a gente sempre tem dúvida, sempre procurando, né? A teoria que mais se ajusta a esse pensamento do Leonardo dá, né, que a matéria é a mesma, só que vibrando em forma diferente. É justamente o que se chama de teoria das cordas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A teoria das cordas é como se houvesse filamentos. E o que são esses filamentos? O fluido cósmico universal. E esses filamentos, conforme a vibração que eles têm, eles se tornam matéria quintessenciada, se tornam um elétron, se tornam um próton, se tornam um nêutron. Então, assim, dependendo da vibração que se dá ao fluido cósmico universal, e a gente pode entender como sendo as cordas, é o que dá para entender, por exemplo, como é que existe o nosso lar em cima das nossas cabeças aqui no Rio de Janeiro e a gente não vê nada. Ele tem que estar numa vibração diferente. Mas os espíritos que vão lá, que descreveram o nosso lar, tratam ele como uma coisa sólida. Então, o que o Leonardo fala, nós estando no mundo espiritual, apesar que relativamente matéria diferente ou vibração diferente, nós vamos tratar aquele momento que nós estamos como sendo uma coisa sólida. E a ciência ela avança muito. Então, quem tiver curiosidade para ver, veja, isso tem vários vídeos. Teoria das cordas. É uma coisa muito interessante que trata o universo como vibração. Tudo que está em um universo é vibracional partindo do mesmo ponto. Isso é compatível com a ideia de que existe um fluido quântico universal, que na verdade é o hálito de Deus, e nada pode ser formado sem ele. Tudo é modificação dele. Modificação como? Vibrando diferente. E aí é legal nessa história aí. Só para agora, o que o Zé está falando, como é que alguém falou aí? Não. O que o Zé está falando é interessante, porque é o seguinte, eu me lembro do livro Emmanuel, escrito por ele mesmo, né? Chico Xavier. Eu achei bem interessante quando ele coloca lá naquele livro que, por incrível que pareça, serão essas ciências mais exatas, né? Serão essas ciências mais exatas, essas ciências que nós pensamos como exatas, né? A física, por exemplo, a mãe de todas as ciências de observação e de análise, né? A matemática, serão elas que irão bater a porta da realidade espiritual. Então, quando o Zé traz, né, a ideia, né, traz para nós a ideia da teoria das cordas, é uma das teorias que existem, mas é justamente aquela que se aproxima muito mais, né, dessa realidade invisível, vibracional, né? Só que, obviamente, eles estão quase chegando na porta, digamos assim, para essa realidade espiritual, né? E eu acho isso incrível. Aqui no livro, qual é a pergunta que vocês estão no livro de Espírito? Eu não sei direito. Qual é a pergunta? 146, e agora eu vou ler a 147. Pois é, você vai ver você vai ver já na 147 que ele pergunta sobre anatomia, fisiologia, para encontrar sobre alma. Cara, não, é 147 que eu li. Você já leu. Pois é. Você já leu. Isso, porque não vai ser aí que ele vai encontrar. A realidade espiritual não vai ser na fisiologia humana que ele vai encontrar.
ele vai encontrar aí, ó, na física, na matemática, na química quântica, na física quântica, né? Nessas ciências. Astronomia. A astronomia são as ciências mais exatas possíveis, são as ciências mais carregadas de conceitos lógicos, né? Digamos assim, que não que as outras não sejam, né? Mas enfim, mas é essa que vai bater a porta para descobrir a realidade espiritual. E eu vou aproveitar e vou ler a pergunta 147, posso? Pode. Então, vamos lá. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências Essa naturais... já foi. Ué, 147 aqui. Essa é 148. Não, é que eu me confundi, Leonardo, na hora de te falar. Eu já li a 147, agora é a 148 que é para ler. Então beleza. Então vai lá, Tati. Essa já foi. Essa já foi. E aí? Mas pode ler você. Então tá bom. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Por isso, pode concluir que são perigosos? Pronto, essa é a pergunta. E aí agora, eu respondo ou não, né? Vocês respondem, né? Eu já falei demais, né? Responde aí, pelo amor de Deus. Daí tem uma resposta e tem a nota de Kardec. A gente lê tudo e depois comenta, ou primeiro comenta e depois lê? Lê tudo. Como eu sou um cara chato, lê eu prefiro que vocês comentem para depois de ler. Eu vou ler e aí vocês comentam. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, são só materialistas, porque não têm como encher o vazio do abismo que diante deles se abre, mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se angararão pressurosamente. Essa foi a resposta dos espíritos. Daí tem uma nota. Eu já leio a nota? Essa nota é grande, hein? É bem grande. É enorme, é imensa. O que a gente faz? Comenta. Essa é a nota de R$200. É grande. São 5 parágrafos. Vamos comentar. 5 parágrafos Não. grandes. Exatamente, Raquel. A gente pode fazer o seguinte: primeiro nós comentamos, e depois, por fim, quando terminar todas as falas, eu vou então ler a nota de Kardec. O que vocês acham? Aí fecha. Até porque também já encerraríamos esse capítulo. Sim, perfeito. Pode ser. Não é? Vocês que sabem. Então, agora a palavra é com vocês. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Estou lembrando aqui de uma frase também que durante muito tempo foi dita, que a ciência afasta o homem de Deus. Isso sempre foi dito. E num belo estudo que eu fui uma vez, que na verdade isso foi colocado pela igreja, porque na verdade a ciência afastava o homem da Bíblia. Porque quanto mais se estudava, mais chegava-se à conclusão que o homem não descendia de um homem, de Adão e Eva, de um homem só. E que o tempo declarado pela igreja, de 4.500 anos para a idade de Adão, 4.500 anos antes de Cristo, fosse verdadeiro. Então, houve muita contestação nessa época das luzes, um pouco antes da codificação, né, de Kardec e dos espíritos. Então, assim, quando ele fala que as conclusões, né, que o homem tira, isso de muitas coisas.
Ele vem o tempo todo tirando conclusões, né? Se a pessoa bebeu muita água e morreu da Covid, é porque a água faz mal à Covid. E as pessoas estão tirando conclusões agora. Muitos estão tirando conclusões agora. Fulano não usa máscara, nunca teve Covid. O outro usa máscara, teve. Então usa máscara da Covid. São essas conclusões loucas que botam a gente em xeque. Porque tem sempre, porque assim, no fundo, existe algum ponto de verdade nessa história. Porque nem tudo é 100% verdadeiro, nem tudo é 100% falso. É claro que uma mentira falada 1000 vezes vai se tornar verdade. E é assim que está funcionando agora. As mentiras. E aí a gente vive hoje um momento de descrucificar Jesus. Porque Jesus foi crucificado e continuará crucificado até o fim dos tempos. São coisas essenciais, né, que a gente lida. Né? Uma vez uma pessoa perguntando assim, você lembra daquela cena da adúltera, né, que apareceu, todo mundo queria preguiçar? Mas Jesus falou assim, aquele que não tivesse pecado, que tirasse a primeira pedra. Mas Jesus pecou. Por que Jesus pecou? Porque ele não atirou pedra nenhuma. Então, quem não atirou pedra era pecador. São essas conclusões que, no fundo, tem uma questão de lógica nisso, mas essas conclusões levam a esse absurdo materialista de agora. Eu sou da área de ciência, eu sou técnico em eletrônica, trabalhei em pesquisa, e assim, era muito interessante, porque apesar das pessoas, eu conhecia muitos ateus, e assim, existia uma fuga, né? Muitos ateus tentavam fazer, por exemplo, músicas, artes, pinturas, jardins, plantas, você sempre via eles voltados com alguma coisa na natureza para tentar desviar a ideia, mas eles não acredito de jeito nenhum, já iam em reuniões espíritas que aconteciam lá, mas contestavam o tempo todo. E assim, são conclusões que a gente tem que relevar, porque as nossas conclusões dependem da experiência que a gente tem. É claro que uma pessoa que está numa mesa mediúnica há 40 anos, ela tira conclusões diferentes daquela que está chegando. Mesmo porque são tantas dúvidas, tantas necessidades, e a gente não consegue colocar tudo nas mentes, não vai conseguir botar o conhecimento. Por mais que se tente, né? Aí, nessa hora, assim, eu posso dizer que o Olavo foi brilhante, quando deu aquela introdução das ciências para a gente, né? Da química, da física, da biologia, ele deu só a introdução mesmo, porque não adianta querer ensinar a todos aquilo tudo, nem na essência. Ele deu um ponto de partida, e aquele que quisesse aprofundar, entre aspas, tire suas conclusões. Hoje eu posso dizer que é uma conclusão tirada. A teoria que mais se aproxima da nossa ideia de fluido quântico universal é a teoria das cordas. Mas eu só tirei essa conclusão porque estou vivenciando. Mas quantos tiraram outras conclusões erradas? Muitas conclusões erradas. E hoje a gente vive, na prática, são dois espiritismos, né? Tem aquele espiritismo raiz, que interfere muito no progresso do próprio espiritismo. Hoje a gente pode dizer que não existe um espiritismo, entre aspas, científico. Né? Você não vê as casas espíritas tendo uma reunião para estudar profundamente ciência com orientação espiritual. Você normalmente tem os encontros para desobsessão, para socorro. Então, assim, são coisas difíceis. Né? Então, assim, estou me estendendo porque são conclusões, né, que são perigosas, mas elas são necessárias porque é justamente esse conflito e essa dicotomia que leva a gente para frente. Porque aí, quando chegar lá e realmente sentir, não, isso aqui é verdade, a gente vai abstrair tudo que foi dito no passado como errado. Acho que falei demais. Não, o Zé falou um negócio que eu acho muito interessante, e quando eu fiz estudo, né, sobre física, química e biologia aqui, né, e toda vez que o tema, né, cabe esse tipo de posição minha, eu exploro bastante. Se a gente parar para analisar e entender e fazer uma análise crítica do movimento espírita, nós conseguimos observar, por exemplo, algumas coisas. Acho que a Raquel caiu, não foi? É isso que eu estou vendo, acho que ela caiu. Caiu sim, e não está conseguindo voltar. Nós conseguimos observar uma coisa. Existe o espiritismo antes de Chico e depois de Chico. Se eu posso assim analisar, né?
O espiritismo, um pouco antes de Chico, ele estava muito mais voltado para a classe aristocrática, não tem como duvidar disso, né? E muito mais com jogo de ideias, e com alguns cientistas no século XIX, no século XX, pesquisando mais, fora do Brasil, sobre a realidade espiritual. Eu acho isso bem interessante. Com o trabalho do Chico Xavier, né, aqui no Brasil especificamente, nós temos um espiritismo mais voltado para as causas humanas e sociais, como filantropia, né, e tudo mais. Só que, infelizmente, e não foi por culpa das obras do Chico, porque as obras do Chico têm coisa para ser estudada à beça, mas eu acho que foi por culpa das pessoas que fazem, né, um movimento espírita, ele se acomodou ao assistencialismo e achar que ajudar é só fazer sopa, né? É só dar passe e vai fazer tratamento de oração em prece e água fluidificada e desobsessão. Infelizmente é isso. E eu estou gostando que isso aqui está sendo gravado, porque vai que isso aqui um dia se espalhe, o povo atente para isso. A doutrina espírita é algo de tríplice aspecto. Infelizmente, desde 60, 70 anos, as casas espíritas só sabem fazer o quê? Ou é palestra dos mesmos temas, né? Que se fala as mesmas coisas sempre, né? Ou dá sopa, dá comidinha, dá o mantimento, o agasalho, fazer obsessão, desobsessão, o passe e a glorificada. Ainda tem alguns autores que nem são falados, né? Pois isso são é proibidos. Isso é importante? Isso é importante? Sim, é importante. Mas isso é o mesmo que todas as religiões fazem. E o grande diferencial da doutrina, que é justamente trabalhar com as ideias, sejam essas ideias na filosofia do indivíduo, de uma moral, né? E as ideias dentro da ciência, da observação dos fatos, análise de novas conclusões, né? Está esquecida, infelizmente está esquecida. Eu pontuo assim, um centro ou outro, eu pontuo uma pessoa ou outra que faz, eu conto nos dedos. Agora, quantos centros, né, espíritas se abrem, assim, para dar o mantimento ou assistência ou ajuda assistencial? Todos. Se todos também divulgassem, fossem pesquisadores, analisassem, né, porque cabe aos espiritistas, a nós, como nos lembra Joana de Ângeles, né, como nos lembra André Luiz, como nos lembra Manuel Filomeno de Miranda, né, cabe a nós realmente tentar espiritualizar um pouco a ciência, dar luz às novas ciências, levar essas nossas ideias para a sociedade, para o diálogo, para o debate, né, das ideias, porque tão somente é nas ideias, né, que se transforma a sociedade. Então, muito bem pontuado o que o Zé falou, e assino embaixo, né, e digo que eu espero, né, que os próximos 70 anos, 60 anos, 80 anos do movimento como um todo, seja pontuado sobre isso também, seja levado em conta sobre esse debate de ideias, visualizando a filosofia e a ciência, né, que nós construímos, a ciência de observação, né, a ciência espírita, para que a ideia materialista consiga nos dar conclusões corretas. Porque a pergunta é sobre materialismo, e nós vamos ver que a resposta, os espíritos são muito novos, falam, não é o materialismo que é o culpado. É a conclusão que se dão, que os homens... É a conclusão que se chega, né, digamos assim, das ideias materialistas. Porque o materialismo está lá. Né? Se eu faço ele de uma forma ou de outra e concluo ele de forma errada, a culpa não é dele, a culpa é dos homens que não conseguem pensar direito, raciocinar o troço. A mesma coisa da faca. Quem mata dá a faca, o indivíduo que pega a faca que mata a pessoa. Né? A ideia é a mesma coisa, né? O conceito materialista está lá. Não é ele que seja ruim, é justamente, né, a conclusão completamente equivocada de que o homem dá de certos conceitos,
né? E a mesma coisa que a gente. Nós temos uma doutrina de tríplice aspecto e a gente teima, por exemplo, em não colocar esse tríplice aspecto na nossa rotina diária de nossas conclusões, de nossas análises, de nossos erros, da sociedade em geral, né? Ficamos tendenciosos quase sempre apenas na visualização religiosa e salvadora. Geralmente é salvadora. Quer ver? Olha, eu vou fazer a oração, vou fazer um evangelho lá em casa toda semana para salvar meu lar. Ele não vai salvar seu lar com o evangelho no lar se ele foi feito da boca para fora. Se ele foi feito 24 horas no teu coração, não adianta o evangelho no teu lar. Certo? Eu vou ficar bom. Coloca meu nomezinho ali no processo de obsessivo, que é o obsessor que está me obsediando, e tu não está fazendo nada, né? Tu está lá só colocando seu nomezinho lá na lista, é isso? Tá vendo? Novamente, é a falta de análise e raciocínio que a doutrina espírita é calcada sobre isso, sobre análise, raciocínio, né, causa e consequência e tudo mais. Enfim, acho que já falei demais, vamos me arrumar para trabalhar. Eu estou escutando vocês. Você está trabalhando agora? Tá certo, então deixa eu falar direito. Vou para o emprego. Beleza. Posso voltar ao Miramês? Sim. Vamos lá. Toda vez que a Raquel fala assim, eu só me lembro daquele do Silvio Santos. Você quer trocar sua bicicleta por um pirulito? Sim! Mas eu não tenho hábito de ver Silvio Santos, não. Nunca tive. Isso. Então, vamos lá. A interpretação de Miramês acerca da resposta que os espíritos superiores deram a Kardec sobre a questão 148, que aqui culmina, né? Na verdade, são só duas questões que abordam o materialismo, e Miramês nos traz as seguintes informações. E já foi, inclusive, até muito bem colocado aqui pelo Leonardo e pelo Zé Luiz. O estudo sério não leva o homem ao materialismo. Pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida encontra a verdade. E para provar o que mencionamos, é interessante que os espíritos superiores sempre se colocam na terceira pessoa. Vocês já observaram isso, né? Perdão, primeira pessoa do plural, nós. E para provar o que nós mencionamos, podemos constatar, nos bastidores da história universal, maior quantidade de sábios e espiritualistas do que o contrário. O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa, ou lhe falam mais alto o orgulho e a vaidade. Não pode aceitar que alguém invisível, ou seja, um espírito, esteja lhe inspirando a fazer algo de especial no que se refere à humanidade. Não sabe ele que ninguém descobre nada. Essa colocação de Miramês é fantástica. É como está lá em Paulo, né? Nós vivemos observados sob uma nuvem de testemunhas. E aí, na questão 459 aqui, do Livro dos Espíritos, né? Kardec formula uma pergunta que todos já sabemos e que corrobora exatamente com isso. Não é? Ou seja, o orgulhoso e o vaidoso, ele não aceita que um espírito lhe inspire, que seja parceiro naquela descoberta, porque tudo acontece antes no plano espiritual para depois se manifestar no plano material. E os homens, né, via de regra, no alto do seu orgulho e da sua vaidade, acredito que ele é o único descobridor, né, de alguma questão voltada para o amparo à humanidade, das ciências, da filosofia, da própria religião, enfim. Não, somos apenas a base da pirâmide. Então, continuando. Não sabe ele que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra às vistas de todos. Tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida que antecede as descobertas na matéria, ou seja, aqui na Terra. Somos apenas instrumentos da sua bondade e muitas descobertas feitas no mesmo instante em vários pontos do globo por homens diferentes provam essa afirmativa.
ou seja, os anjos do céu tocam nos 4 cantos do planeta. E quem tem alcance, sensibilidade e a predisposição, ou até mesmo a missão, de descobrir algo, acaba sintonizando na mesma onda, na mesma frequência vibratória, para que aquela descoberta, feita no plano espiritual, ou seja, o projeto já consolidado, se manifeste e se consolide no plano material. Vamos dar um salto aqui rapidinho. É sempre muito interessante. Vou falar o segundo parágrafo. No que tange à reencarnação, é o mesmo homem negando porque, sendo sábio do mundo e da nobreza reconhecida pela terra, não deseja voltar a ela como desconhecido. Quer, mesmo sendo sábio, repetir o ato da criança quando faz o mal feito, esconder-se atrás da porta para não ser visto pelos pais. Ficará preso pelas suas próprias ideias, ou seja, as monoideias, até descobrir a verdade que o libertará da ignorância que o iludiu por tanto tempo. Muito interessante, não é? É certo que o homem sem instrução pode possuir mais fé que o douto, por lhe faltar mais conhecimento e viver mais pela credibilidade, ou seja, pela crença, ou seja, pela fé. A razão é, pois, uma transição perigosa em cada criatura que ele quase sempre usa para o negativismo até a maturidade, quando começa a surgir a intuição divina, fundindo na consciência a certeza da luz e a confiança plena e restrita e intransferível nos poderes superiores. Aí entra aquela questão da matéria que o Neto colocou. A razão é falha quando aparece o espírito investido em modalidades diferentes do que a matéria. Embora a matéria exista no plano espiritual, de uma forma diferente, que é a mesma matéria quintessenciada sob as bênçãos de Deus. Leonardo colocou isso ainda há pouco. É o progresso da alma, se não despertamento, ascendendo para a luz maior. Todos nós estamos dentro desse projeto divino, toda a humanidade, até que todos nós despertemos muito mais adiante, né, no futuro, e onde será implementado na Terra o reino de Deus que Jesus nos preconiza. É Deus em nós e nós em Deus. Vivemos imersos no Criador, e o Criador está no nosso interior. A fagulha divina, a centelha divina é Deus em nós. Basta que nós façamos, e é muito difícil esse processo, fazer brilhar a luz divina em cada um de nós. Sentindo aqui e respirando a glória para a vida. Quem já despertou para a existência da alma, confirmada pela fé, não pode ser atingido pelas influências do materialismo e deixa Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo e vive com a consciência inundada de alegria e coração irradiando amor. E aqui nós encerramos a interpretação de Miramês acerca da questão 148. Deixei minha fala aqui. Vai, Sheila. Então, esse tempo todo que vocês estavam discorrendo, né? Eu estava pensando em várias pessoas que eu conheço de profissões ligadas à saúde, né? E que simplesmente dão aquela resposta assim: se Deus existisse, não teria criança morrendo de fome. Se Deus existisse, por que eu perdi meu filho? E a gente tenta explicar, mas assim, como é que a gente vai explicar alguma coisa relacionada à pluralidade das existências para uma pessoa que não acredita nem em Deus, né? Fica difícil. E depois, quando a gente consegue falar alguma coisa, mas o meu problema é nessa vida aqui. Sim, é nessa vida que você tem que entender.
Não, mas porque eu trouxe, você está dizendo que eu trouxe da vida passada, ou provavelmente trouxe alguma coisa assim. Eu não tenho nada a ver com aquilo lá. Tem, né? É nessa que tem que resolver? Se possível, né? E aí fica muito difícil, realmente, para quem é extremamente materialista e cientista junto, explicar essas coisas, né? Eu trabalhei com professor de cirurgia plástica e ele dizia para mim, ele era firme e ficava aborrecido comigo. Ele não falava nem graças a Deus, ou se Deus quiser, nem isso ele falava. Porque ele dizia, se ele existisse, não tinha tanta criança morrendo de fome na África, ou até mesmo no Brasil. Então, assim, fica meio difícil, né? De explicar. Sheila, acontece o seguinte, assim, só para puxar e provocar a resposta dos nossos colegas, nossos amigos e companheiros. Primeiro, que o Espiritismo matou a morte. E segundo, que o Espiritismo veio descortinar o véu da nossa ignorância frente ao plano espiritual. Nós avançamos de uma forma gritante. Quem estuda o Espiritismo propriamente dito, no sentido de se libertar do jugo da própria ignorância, a palavra do próprio Miramês. Então, não perca o seu tempo. Quando você percebe que há uma resistência, que a pessoa é refratária a qualquer colocação sua voltada para as questões das reencarnações e dos resgates, não insiste. Não vale a pena malhar em ferro frio, você vai ficar segurando o gelo. Até um dado momento que a pessoa, olha, o aguilhão está espetando aqui, eu não tenho como pesquisar na ciência humana a razão, a causa para esse sofrimento. Aí você pode entrar com a sua orientação. Agora, do contrário, não fica dando burro em ponto de faca, é perder tempo. Normalmente eu escuto assim, eu queria uma prova. Não tem. Não se vê Deus, não se toca em Ou Deus. você acredita ou você não acredita. Claro, né? O feliz do homem que acredita naquilo que não vê, por dele será o reino dos céus. Porque eu falo assim, uma vez eu falei assim, tudo bem que a gente sabe das reações químicas, a gente sabe que da chave fechadura, né? Isso para quem estuda física, química e tal, mas o que dá o start disso tudo? Ah, não sei. Eu falei, tá aí. O no teu não sei, pesquisa. Muito bom. Não é? Perfeito. Provoca. Porque se você não fizer outro pensar, ele vai ficar na sua zona de conforto ou desconforto até desencarnar. Aí chega no plano espiritual, caramba, mas não é que ela falou isso para mim lá atrás, há 50 anos, e não dei a devida importância? Para que esperar chegar lá no plano espiritual, gente? Vamos aprender agora, a oportunidade está batendo na nossa porta. Essa é uma questão de dor. Se o cara ama, ele flui. Se o cara não ama, ele vai ficar passando pelas suas vicissitudes, por obra e graça da sua própria construção. Eu já falei. E nisso também eu já falo, né, da lei do retorno. Por que você acha que está passando por isso? Por que você acha que você passou por isso e conseguiu vencer, e tem gente que passou por coisa infinitamente menor, até eu digo de problemas de saúde, e não passou? Por que você acha que está tendo tanta chance? Tem alguma coisa aí, né? Mas, quando não quer se ver, né? Não adianta. E eu também não vou ficar, como você falou, dando murro em ponta de faca, porque eu tenho a minha parte para fazer também, né? Sabe o que é interessante? Essas dúvidas, porque elas estimulam a cada um de nós a refletirmos. Por mais que a gente já saiba de alguma coisa, né, que nos foi permitida por Deus, de acordo com o nosso capital de conhecimento, a nossa moralidade, em termos de humanidade, muitas pessoas ficam condicionadas, encasteladas no seu conhecimento e não amplificam a sua capacidade de raciocínio, não amplificam o seu gradiente de conhecimento. Acho que aquilo está bom, está ótimo para mim. Fica dentro do quadrado.
Hã? Às vezes é medo de Mas descobrir que está mas não, às vezes errado, não. ou errada, É medo. né? É medo de reconhecer Mas que existe alguma coisa. o medo, minha querida, é produto do ego. Quando o ego está bem cevado, bem gordinho, ele se autoprotege. E o medo é uma carapaça revestida em algo de, não, eu sou o senhor absoluto da verdade, domino tudo. E não é por aí. Não é por aí. Perfeito. Eu vi, o que foi, Tati? Eu também não escutei, Tati. Eu Não, não consegui ler. fala, Tati. Ela... Botou no chat. Crítica do Pondé sobre o filme. Ah, ela não falou para Sobre o não nosso ficar lar. Isso. gravado. Ah, Leiam no É. chat, só isso. tá. Sim, tem razão, Tati. Própria sua Só dúvida. tem razão, mas só que foi público, ele escreveu publicamente, né? Fez a crítica publicamente. Então, mas tem muitos que, por conta do orgulho, vão fazendo isso, é aquela presunção que está lá. O homem, a semelhança de Deus, não é Deus que criou, é assim, Deus é que é semelhante ao homem. É o Deus antropomórfico. Ainda tem a famosa pergunta, né? Que eu falei assim, não é para quê, né? Aliás, não é por quê, é para quê, né? Determinadas coisas acontecem. Não é por quê, é para quê. E aí, até eu conseguir entender isso, eu levei um tempinho. O porquê é a causa e para que é o efeito. Né? Por quê? Alguma coisa do passado nós fizemos. Para quê? Para que nós evoluamos a partir daquela situação, né? Interessante. Já temos um tempinho, gente. Não, e quando a gente começa a estudar e ver as coisas acontecendo, aí fica tudo mais fácil, né? E quando eles estão nesse pensamento, tudo é mais difícil. Eu vejo porque exatamente você falou do para quê, porque eu lembrei do estudo da paciência que eu fiz, que a gente fala sobre isso. E aí você começa a pensar assim, eu quero fazer tal coisa, eu tenho medo, mas medo por quê? Aí você vai fazendo perguntas para você mesmo e no final da conta, assim, tipo, se a morte não existe, se a gente vai continuar, se tudo tem a ver com a sua responsabilidade, o que você vai fazer, a sua conduta, né? Então, por que tanto medo? Por que não fazer? Aí, quando você vai destruindo esses medos, esses porquês, esses orgulhos, aí as coisas vão ficando mais fáceis. A questão é que a gente demora muito para conseguir fazer todo esse processo e se desligar mesmo totalmente da matéria, do materialismo, de tudo isso. Quando a gente vê, a gente ainda é apegado a essas coisas, né? Claro que quando você está estudando, você tem uma visão diferente deles, que são totalmente materialistas, que são essas pessoas, igual a Sheila falou, que perguntam se Deus existe, não sei o quê. Mas nós também temos que nos perguntar se a gente está conseguindo se liberar dessa matéria, né? Assim, dessa materialidade, assim, de ficar preso às coisas da terra, o apego. Eu trabalho, sempre falo nas reuniões que os meus apegos, os meus amores, né? Minha família, que tudo é minha, que às vezes a Raquel ainda brinca comigo, que às vezes eu chamo de minha, até rinite, é minha rinite, tudo é minha. Então, isso a gente tem que trabalhar, né? Bastante. Ai, gente, eu vou ter que sair, porque quem eu estava esperando chegou. Então, beijos. Tati, gostei muito. Eu também falo, minha rinite, minha isso. Mas isso não nos pertence. Isso nós criamos, né? Por vários motivos. E é isso aí. Se a gente não cuida, acaba evoluindo. Gente, um beijo para todos. Até amanhã. Beijo, Sheila. Até. Desculpa aí. Tchau. Tchau.
Tchau. Ainda temos uns minutinhos. Alguém mais vai falar? Essa altura do campeonato é um monte de espírito tentando falar de materialismo. Né? Já entendeu qual é o problema? É como se você está vibrando de um jeito, tem que baixar a vibração para chegar lá e conseguir estar na mente dos outros, porque ainda é uma coisa normal. Mesmo nós ainda somos, né? Uma vez indagando tinha vindo numa sessão mediúnica, tinha vindo um espírito que era simplesmente ateu, se declarava ateu. E junto com ele vários seguidores dele. E aí, na conversa, eu gosto muito de conversar, não sou daquele que vai para a luz, não sou assim, eu converso, tento buscar informações e assim tentar ajudá-lo da melhor forma possível. E naquele momento ele explicou, chegou um dos que estava com ele, nós somos assim porque nós fomos nós acreditamos cegamente no passado, em outras religiões, então não acreditamos mais nada. Então, hoje em dia, a proliferação de ateus ainda acontece com a gente porque foram aqueles que tiveram pé cega. E você vê que é fácil imaginar isso, porque quantos não estão hoje cegamente, né, emaranhados em religiões e, no final das contas, quando desencarnaram, vão bater com uma realidade totalmente diferente. E aí bate o desgosto, bate tudo e fica aquele espírito que não quer mais saber porque foi enganado. Né? Esse enganado tem muito a ver com orgulho. Então, nesse burilar todo, né, como é difícil isso. Né? E a gente tem que baixar a vibração para entender que você, diante de um ateu, você não é um ser que está condenado porque não quer entender. Ele é simplesmente uma criatura que ainda precisa ter experiências para tirar ele dessa vibração tão baixa, tão ruim, tão negativa. Né? Negativa no sentido de negar a maioria das coisas que existem. Né? E é fácil, tem questões tão fáceis. Se Deus existisse, por que morre tanta criança no céu? Já tá bom. Mas se Deus não existisse, quem que criou a árvore? Mostra um cientista aí que conseguiu criar uma semente. Ele só consegue pegar, modificar o que já existe. Ele não consegue criar nada do nada. Vida, o cientista nem conseguiu criar ainda. Ele faz as manipulações genéticas tudo que eles quiserem. Mas eles não conseguem criar um gene. Eles não conseguem criar a cadeia de DNA. É simples assim, mas é muito complicado mesmo. E a gente se depara muito com isso dia a dia. Né? Muitas pessoas têm suas conclusões próprias de tudo, de Deus, de Jesus, do Espiritismo. Né? Quantas vezes me chamaram de você é místico, você não sei o quê. Eu só acredito tanto em Deus quanto em você. Apenas experimentei mais coisas e tenho um coração mais livre, né, das amarras do que você, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. Mais alguém para comentar? Ô, Tati, poderia fazer... Eu só tenho que comentar o seguinte. Tá frio, hein? Podia fazer a leitura da nota de Kardec de uma vez, Tati. Depois a gente parte por bate-papo. Ok. Eu ia falar uma coisa, mas aí eu acabei me perdendo o raciocínio. Se eu lembrar, eu falo. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a essa atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real,
porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideais, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte, alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde o horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles. Porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar uma indiferença, uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto do seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e diz a si mesmo, pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mas alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo ruído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não se pode ser assim e a razão não o confirma. Uma existência futura, porém, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma? Está bem, mas o que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas de água do oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Quem vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá uma última significação. Mas então, o que são aqueles sofrimentos? Onde é esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê, nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Lembrei que ia falar.
É erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos parece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Só para mim não esquecer de novo, enquanto vocês vão deglutindo as informações, quando fala assim, dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações, é que o Zé estava falando disso, e aí eu lembrei que quando eu era adolescente, meu pai tinha um amigo que era um faz-tudo dele aqui, né? A gente chamava ele de Zé das Couves, e ele falava assim para mim, se a gente acreditava, se não acreditava, e eu já acreditava, apesar de não conhecer a doutrina. E aí ele falou assim, então a gente vai fazer um combinado. Quem morrer primeiro volta para avisar o outro, né? E, assim, infelizmente, ele, em 2002, eu estava até na Ilha Grande, quando ele faleceu de uma maneira meio trágica, aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Só que aí depois eu fui conhecer a doutrina, fui estudar, e aí a gente descobre que não é na vontade nossa, do jeito que a gente quer, quando a gente quer, né? Então, talvez ele não pôde ter tido essa oportunidade de vir falar um oi para mim. Agora é com vocês, gente. Devolvendo a bola para você, Luciano. Ó. Opa, ó, falta 1 minuto para encerrarmos o estudo. Por mim, a gente encerra e depois parte para o bate-papo. Você gostaria de fazer a prece, Tati, aproveitando aí o ensejo? Pode ser? Sim. Obrigado. Então, vamos agradecer a mais uma tarde reunidos, onde a gente esclarece as nossas dúvidas em torno dessa doutrina tão consoladora, que nos faz tão bem e nos ajuda a entender os propósitos das nossas vidas. Que possamos levar essa energia salutar para as nossas famílias, que em casa nós já estamos, e para o máximo de pessoas que puderem, através da nossa vibração, do nosso pensamento, do nosso estudo na internet, e que ele chegue o mais longe possível. Que assim seja, graças a Deus.